Oi, gente, tudo certo? Como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. No momento, presto assistência técnica, tá, para pequenos agricultores familiares que trabalham com frutas e hortaliças. E faz tempo que a gente sempre está abordando, né, e falando sobre esses produtos, aqueles que a gente mais conhece, tá? Aqueles que é comum de encontrar em qualquer supermercado, quitanda, feira e até aquele tiozinho que passa na rua vendendo, tanto nas caminhonetinhas, tanto nas carriolas ou carrinho de mão, enfim, né? Só que existe um tipo de alimento também que eu acredito que tem pessoas que conhecem, né? Esse grupo de alimentos vegetais e é muito utilizado porque seus avós e bisavós comiam esses produtos, tá? E o que são? São as punks, né? Nesse caso, vamos mais focar para hortaliças. As punks são plantas alimentícias, ou no caso que a gente consome, não convencional. O que é isso? Punk é algo de rock, muito pauleira? Não, não tem nada a ver com punk rock, com nada disso. Aquele povo que anda com o cabelo arrepiado, não é isso. Punk é, no seu conceito, né, o seu significado é tudo aquilo que é vegetal. Muitas vezes a gente não sabe que serve para ser consumido em casa, para pôr numa salada, numa sopa, num refogado, fazer até uma sobremesa, por exemplo, né? E a gente não tem o costume de comer. Só que ela é comestível, não faz mal para a saúde, não vai ser um veneno, não vai fazer vocês ficarem com dor de barriga e etc. Pelo contrário, elas têm muito a oferecer. Em alguns vídeos atrás eu falei sobre características nutracêuticas, que é muito ligada sim a que alimentos que podem beneficiar nós, como conter, né, vitaminas, substâncias que ajudam a controlar colesterol, diabetes, pressão alta e por aí vai. Ou seja, vai ajudar na nossa saúde. E as punks também está ligado a um grupo de pessoas, ou uma tribo, ou uma população tradicional, que são o quê? Quilombolas, indígenas, caiçaras, né? Imigrantes, tá? Então, assim, existe vários povos que conhecem e comem esses produtos. Só que eu, como não tive esse tipo de criação, não tenho o hábito de comer. Também é considerado uma punk, tá? Então, tudo aquilo, por exemplo, o tucupi, né? São plantas que também é diferente, tá? Então, assim, tem plantas que é comum lá no Pará, só que a gente não come, tá? Por exemplo, há anos e anos atrás, não se falava de açaí. Também é uma punk, tá? Mas como o açaí veio esse negócio das pessoas que fazem academia, entrou no gosto do pessoal aqui do sul e sudeste. Como sorvete, lá no Pará o pessoal acha esquisito ter gente comer com sorvete. Eles comem com peixe, como se fosse um prato salgado, não uma sobremesa, né? Aí, antes de chegar aqui, era considerado para nós que não conhecíamos uma punk. Só que hoje já deixou de ser, porque açaí é conhecido por muitas pessoas por causa do sorvete de açaí, das pessoas que fazem academia e assim por diante, tá? Então é isso. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, por exemplo, eu sou de descendência japonesa, tá? Existe uma hortaliça
que pode se falar que é um tipo de tempero muito comum, que eu consumo desde criança, tá? Minha mãe usa para fazer pratos, para temperar carnes, fazer com omelete, que é a cebolinha chinesa, conhecida pela população japonesa como nira ou nirá, vai depender da pronúncia de cada província ali do Japão, né? Só que, para mim, eu não considero punk. Mas para vocês que não conhecem nira, que é uma cebolinha chinesa, tem as mesmas características assim de formato que uma cebolinha tem, mas ele não é oco, né? Quando você pica a cebolinha, ele forma umas rodelinhas assim pequenininhas que você usa para temperar sopas, várias coisas, ou só para fazer um ornamento, né? Deixar o prato bonito com aquele cheiro verde, tá? Só que ele é fino, parece uma folhinha de uma palmeira. Só que ele é parente próxima da cebolinha, tá? Então, para mim é comum. Só que para quem está me ouvindo pela primeira vez falando sobre nira, eu nunca ouvi falar, né? Então, assim, plantas, né, punks, nós temos no quintal, tá? Por exemplo, picão preto. Quem já não saiu para o mato para fazer uma caminhada, andar no pasto, andar em qualquer lugar quando vai para o interior, ou até mesmo quem mora no interior vai passear em algum lugar, aí volta com a calça tudo cheio de picão. Só para vocês terem ideia, o picão é usado para chá. Tem gente que usa e faz chá dele. É uma punk, mas medicinal também. Então a gente pode consumir e se alimentar dela, porém também tem características comprovadas de efeitos medicinais, tá? Então isso é um universo muito novo. Nem eu, que já convivo com pessoas que consomem punk, eu observo pessoas que postam receita de punks, né? Hoje eu fiz uma salada de punks, né? É um mundo muito novo. E no Brasil tem um número gigantesco de punk. Se eu começar a falar aqui, a gente não sai mais. Se eu começar a citar. Mas só para vocês terem ideia, por exemplo, primavera. Quem nunca viu aquelas flores coloridas da primavera? Que é um tipo de uma planta arbustiva, né? Que ela consegue ter portes maiores, né? Então, entre arbustiva e uma pequena árvore, tá? E ela, na primavera, ela fica linda, né? Eu vejo, às vezes, tem algumas estradas que eu ando por esses caminhos todos que eu faço, tem algumas fazendas que de fora a fora, assim, na margeando da estrada, tem várias primaveras cultivadas, uma de cada cor, uma tonalidade mais linda que a outra. Aquela parte colorida nós podemos consumir, como o que? Chá, pôr em suco, é uma delícia, tá? E vocês sabendo que são coloridos, com certeza o que vai fazer? O seu suco vai ficar alaranjado, avermelhado, azulado, amarelado e assim por diante, né? Outra que é muito conhecido e a gente também acha que é um mato, né? Tem muitas plantas, punks, que a gente não quer que nasça no quintal, na roça. Apesar que muitos agricultores e agricultoras que eu conheço sabem que algumas plantas daninhas que tem na roça é considerado alimento, né? Então, que nem, por exemplo, a serralha, dente de leão, que o povo fala, né? Também é uma punk, tá? Então, existe vários tipos. E essas punks, elas estão voltando hoje em dia a ser comentadas. Então, eu estou falando para vocês uma coisa que está retomando, né, a curiosidade das pessoas. Se vocês colocar
P-A-N-C, punk, na internet vocês vão encontrar várias coisas, né? Se você colocar plantas alimentícias não convencional, muito mais fácil. Por às vezes a palavra punk pode direcionar a outro tipo de abreviação, mas no mais vai ser isso mesmo que eu acabei de falar para você. E aí, gente, por que eu tô falando sobre punk? Ela tá dentro das hortaliças, né? Só que é um tipo de hortaliça que eu posso falar para vocês que é nacional, nativo, né? Porque assim, ó, eu não sei se vocês sabem, o responsável por trazer grandes variedades e diversidades de hortaliça para o Brasil é a comunidade japonesa, né? Então, quando vieram nos navios anos e anos e anos para o Brasil, aquele monte de japoneses tentando encontrar no Brasil um futuro melhor, na qual eles estavam passando grande necessidade no Japão devido à guerra. Inclusive, o meu pai, ele também veio nessas condições, né? Como a família era composta por muitos filhos e ele era o caçula, para ele não passar fome e necessidade no Japão, a família, junto com ele, decidiu realmente enviá-lo para o Brasil, tá? Para quê? Para tentar uma vida melhor, porque até então, naquele momento, existia uma propaganda muito grande de que o Brasil é o país do futuro, tá? Então, eles levaram na bagagem grande quantidade de semente de hortaliças. Foram eles que introduziram a grande quantidade de folhosas, como por exemplo, o que? Repolho, brócolis, cebolinha, salsinha, berinjela e assim por diante. De frutas, eles trouxeram alguns tipos de laranjas, né? Algumas, como por exemplo a poncã, tá? Mexerica e assim por diante. Então, houve além de a gente receber pessoas do mundo todo, eles trouxeram na bagagem muitas coisas, muitas frutas, muitas hortaliças que antes não existia aqui. E graças a Deus se adaptaram. Hoje é muito consumido. Quem aqui não gosta de cheiro verde? Há algumas exceções, eu sei que não. Por exemplo, quiabo, quando eu era criança, vixe Maria, eu fazia um teatrinho, até feio falar, né? Fazendo de conta que tá com sono, para não precisar comer um prato de quiabo. Eu acho que eu tinha uns 6 aninhos de idade. Não gostava daquele negócio estranho. Eu colocava na boca, falei, gente, que coisa melequenta, pegajosa, sabe? Cheio de baba. Então eu não comia aquilo não. Hoje em dia adoro quiabo. Vixe Maria, de tudo quanto é jeito eu como. Olha só como a gente muda, né? Com o passar do tempo. Então assim, por isso que imagina naquela época chegando um monte de hortaliça diferente na bagagem dos imigrantes, eram considerados pelos brasileiros que aqui receberam essas pessoas como punk, só que eles nem imaginaram que era isso. Hoje faz parte do nosso cardápio, só que naquela época, até todo mundo conhecer e gostar, eram considerados plantas alimentícias não convencionais. Curioso, né? Então assim, que nem por exemplo, hortelã, canela, cravo, eram condimentos, né? E também no caso da hortelã, tempero e chá muito comum na região do Oriente Médio. No caso, a salsinha veio do Oriente Médio também. Então assim, imagina quando trouxeram a salsinha que casou muito bem com a cebolinha e virou cheiro verde aqui no Brasil. Um foi trazido pelo japonês, outro pelo povo lá do Oriente Médio. Aí
Gente, nunca ouvi falar disso. Imagina naquela época. Quantas punks entraram no Brasil, anos e anos de navio chegando cheio de imigrantes. Eram considerados punks, porque eu conhecia punk, ou seja, no caso a cebolinha chinesa, que é a Nira, para mim era normal naquela época, né? Mas aí aqui no Brasil, imagina o povo que olhava e falava, nossa, que estranho, né? Eu tenho certeza que eles falavam, japonês come cada coisa esquisita. Olha, japonês não come aqueles bichinhos, tá? Escorpião, barata, grilo, tá bom? Isso é o pessoal da China, que já tem um hábito, mas isso é cultural deles. Não tô aqui criticando. Mas o japonês come muito vegetais, frutas e hortaliças e fruto do mar. Então isso é a base. E a base da base da base de tudo é o arroz. Ponto. Tá? Só para esclarecer isso aí. Mas então, naquela época era uma punk. Hoje tem um monte de gente que come punk que há 3, 4 décadas atrás eram consideradas desconhecidas. Não é comum, tá? Isso é. Então, se vocês olharem, esse é um conceito. Aí existem vários exemplos, como por exemplo a beldoegra, que muitas pessoas hoje usam para dar para porco, para alimentação do porco. O caruru. Caruru é uma planta daninha. Quem é agricultor, se ouve a palavra caruru, ele até arrepia. De quê? De raiva. Porque é muito difícil controlar esse mato lá na roça. Tá? E quando chove, a terra tá aradinha, limpinha, bonitinha, só dá com aquela palhada boa, aquela matéria orgânica ali, toda incorporada, prontinha para receber a semente ou a muda. Cai uma chuvinha, vixe, aí fica filé. Quem é que germina primeiro? Caruru. Só que não é um só, é um tapete de caruru, né? Então, quem tá na roça sabe o que eu tô falando. Só que caruru você pode usar como salada, como refogado, né? Isso em muitas coisas. Por exemplo, eu acabei de falar da primavera, mas a rosa é uma punk, tá? Eu lembro que quando eu era criança eu comia pétala de rosa. Tá certo que era por comer, né? Você fala, não passei mal, então tá bom. Mas se consome. Você pode usar pétalas de rosas, né? Aquela que você colhe ali no quintal, para decorar a salada, para deixar a salada mais colorida, mais bonita, né? E assim vai, tá? Então, assim, tem um monte de produtos, tá? Existe pessoas que se especializam especificamente nas punks, porque esses produtos que muitas vezes, por exemplo, caruru é uma planta que pega facinho, tá? Em qualquer lugar você consegue ver. Então, quem sabe lá na frente a gente possa estar utilizando uma planta que se multiplica muito, né? Rápido. Teoricamente ela resistente, rústico, né? Para poder matar a fome da população, não só do Brasil como do mundo. Por que não? Não é? Não é? A gente tem que melhorar. Nós temos que pensar em produzir alimentos, tá? A única coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado quando forem ler melhor sobre punk, é só um alerta, principalmente para as pessoas que estão na cidade, tá? Por quê? Porque muitas vezes nas cidades vocês têm aqueles que levam o cachorro para passear, principalmente os machos, né? Aí o cachorrinho toda manhã, que a tiazinha ali do lado leva para vir para passear, para dar uma voltinha, aí faz um cocôzinho, ela recolhe, né? Por favor, recolhe o cocô, tá? Porque ninguém merece passear ou andar numa calçada
com cocô em cima. Então, vamos recolher, tá? Pode parecer meio nojento, mas tem que recolher. Se você estiver andando na calçada, por exemplo, e pisar num, vocês não vão gostar. Então, né, por favor. Então, eu peço para vocês na cidade ter cuidado por causa disso, porque existe punks que estão nas calçadas, por exemplo. Vixe Maria. E aí, como que faz? Me fala, né? Aí vai lá, um cachorro levanta a perninha, faz um xixizinho. Então, assim, procura não pegar. Aí vai mesmo em locais, de repente, no sítio, tá? Ou procure pessoas que trabalham exclusivamente disso. Hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, vocês podem encontrar pontos que trabalham com punks, né? Pergunta, mas Érica, punk é muito diferente de medicinais? Eu penso no seguinte, gente, a gente pode até classificar as hortaliças e as punks, no caso, que é o tema de hoje, como medicinal? Pode. Como também tem muita punk que é medicinal e tem muita hortaliça que também é medicinal, né? Por quê? Porque as hortaliças são as plantas que nós consumimos todos os dias, que ela sempre vai trazer um benefício para a nossa saúde. Se é uma hortaliça, mesmo algo comum que a gente coma sempre, uma alface, ela tem benefícios à saúde. Por exemplo, a alface é um calmante, tá? É um calmante natural, ela hidrata as pessoas, ajuda na anemia e aí vai. Mas aí eu falei, nossa, a alface faz tudo isso? Sério? Tá? Então, existem várias hortaliças que têm características medicinais, como a punk também tem. Não falei do picão preto? Aí tem o picão, a Maria pretinha, que são umas bolinhas pretinhas, pequenininhas, bem pretinha, redondinha, que tem gente que faz geleia, tá? Porque como ela é bem pretinha, ela é adocicadinha. Se você pega ela de vez, ela amarra a boca até a próxima geração. É Maria pretinha. E é considerado uma planta daninha, porque você pode encontrar no quintal de casa, né? A tiririca, que é um tormento de todo mundo, é usada até para benefícios para outras plantas, né? Tem algumas pessoas que consomem a batatinha da tiririca. Já ouvi falar. Eles fazem refogado. Eu só fico imaginando o trampo que é, o trabalho que é de catar batatinha por batatinha, que a gente na verdade chama de tubérculo, lá de não sei quantos centímetros de profundidade para poder comer em casa. Mas enfim, né? Tem pessoas que comem, tá? Ai, que esquisito. Então, para você, ela é uma punk. Não convencional, não é de costume seu. Mas para a pessoa que come isso sempre, que nem eu como Nira, para mim é normal. Aí aquela pessoa fala, nossa, você come isso? Entendeu? Então, assim, vai depender da cultura, de onde vocês cresceram, né? No que tipo de educação vocês tiveram em uma etnia, por exemplo, de um país que vocês vieram, né? Os seus antepassados e assim por diante. Que nem, por exemplo, um outro tempero, tá? Que não existia em consumo tão grande. Por exemplo, é o manjericão. Quem não come uma pizza marguerita, por exemplo? Vai manjericão. Eu particularmente gosto, tá? Adoro manjericão. Eu gosto de manjericão na omelete, né? Gosto de manjericão na salada. Salsinha na salada fica muito gostosa. Salsinha, cebolinha fica muito bom, entendeu? Mas é uma punk para muitas pessoas. No Nordeste, poucas pessoas conhecem manjericão. Como também tem pessoas no Sul e no Sudeste, hoje nem tanto, mas há uns anos atrás não conheciam coentro, porque é um tempero que muitas pessoas no Nordeste utilizam. O caruru é utilizado no norte e nordeste, tá? Então, são isso. Então, existe
uma riqueza tão vasta, tão grande de opções de hortaliça e de fruta também, que é impossível uma pessoa virar para mim e falar: não como vegetais. É impossível. Não é possível que dentre milhares de tipos, espécies, né, de origem, por exemplo, tem muitas coisas que é de origem da Ásia, da Europa, da África, da América do Norte ou da América do Sul, de onde nós estamos, que não é possível um cidadão não gostar de nada que é vegetal. Com tanta diversidade, é só procurar. Eu sei também que muito é hábito, mas é só procurar. As punks estão aí, tá? Não vão sair de moda tão cedo, porque cada vez mais elas estão aí, firme e forte, tá? Existem muitas punks nativas brasileiras que não são conhecidas, que começaram a ser cultivadas em escala maior. Então, quando você for na feira, no supermercado, eu tenho certeza que isso aconteceu em algum momento na sua vida. Você foi lá e viu, gente, eu nunca vi essa planta na minha vida. Oxe, para que serve? É de comer ou passar no cabelo? Mais ou menos isso, né? Mas enfim, para que serve? Dá para comer? Faz sopa? Refogado? Vai bem com o quê? Com carne? Com massa? Entendeu? Então assim, sempre a partir de agora, pensem e fiquem atentos, né? É uma coisa que eu falo em relação a experimentar coisas novas. Tenta, prova, coma uma vez só. Se você realmente não desceu, aí tudo bem, você me convenceu. Mas pelo menos tenta uma segunda, um dia, tá? Porque às vezes aquele dia você não estava lá, né, muito inspirado, aí não deu certo. Mas não deixem de provar. Faz muito bem, né? Faz muito bem para a saúde, muito bem para o desenvolvimento das pessoas, principalmente idosos, né? Crianças, tá certo que criança entorta muito o nariz. E a punk tá aí para ajudar de uma forma diferente, né? As hortaliças e frutas, porque existem frutas punks também, ok? Por exemplo, né? Araçaboi não é um fruto comum. Pode ser considerado uma punk? Por que não? É uma planta alimentícia não convencional para cidade, aqui no Sudeste. Taperebá, alguém já ouviu falar dessa fruta? É lá da Amazônia, né? Então, assim, que nem o tomate de índio ou o manacubiu, não é todo mundo que conhece, tá? Então, são frutos também nativos brasileiros que não são conhecidos, só que tem características medicinais maravilhosas, né? Manacubiu, se alguém lembra, foi o meu tema de tese de doutorado, como conservação para as colheitas de manacubiu. Por quê? A minha intenção era poder aumentar a vida de prateleira de um produto que pode ser comercializado cada vez mais longe do que simplesmente a Amazônia, né? Hoje eu já descobri que no litoral sul de São Paulo tem manacubiu, né? Então, gente, eu acho que é tudo questão de costume, é o hábito. E a gente tem que quebrar certos tabus. Eu não gosto sem provar, mas eu acho que tem que experimentar para saber como que é, não é verdade? Só para a gente ter uma noção, pelo menos, certo? Então, assim, podemos conversar sobre isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar, tá? Eu sou muito adepta a punk, porque eu acho que é uma forma de a gente saborear coisas novas, que nem, por exemplo, tem o peixinho da horta. Peixinho da horta é uma planta punk que tem gosto de peixe frito, tanto é que ele é empanadinho e frito, né? Hoje em dia, com esse negócio aí de veganismo ou de vegetarianismo,
Tem muitas pessoas que estão consumindo plantas punk para tentar substituir certos produtos, como por exemplo vitaminas, proteínas e etc., que vêm de origem animal. E as punks é uma opção para essas pessoas. Quem é vegano, quem é vegetariano conhece. Fala, ai, Érica, é chato demais não comer carne. Mas, gente, tem gente que não se dá bem, passa mal, tem nojo, dá ânsia de vômito. Eu conheço gente que só de sentir o sabor de um caldo de carne assim, colocado só para no tempero ali de uma comida, que já dá enjoo, dá ânsia, entendeu? Mas assim, não tem explicação, é da pessoa, tá? Então, hoje em dia, a gente tem que abrir muita cabeça. E para quem está trabalhando no ramo de fruta e hortaliça, é mais um. Então, a gente tem que abrir a cabeça como consumidor e como agricultor. Porque como agricultor, a gente pode também trabalhar com um produto diferente. Por que não? Algum problema? Não tem. Vocês podem trabalhar com punk, não precisa ser o sítio todo, é só um pouquinho, um pedacinho. Testa, vê se gosta, vê se dá certo, e aí sim vai. O mercado tá aí, tem muita gente para comer, esse mundo tem mais gente para comer do que outra coisa. Então, tudo que a gente vier a pesquisar, a estudar, a debater, a conversar, é muito bom, tá? E as punks estão aí para serem descobertas, e elas têm características maravilhosas, tá? Então, esse é o meu vídeo de hoje, um tema bem diferente. Então, se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem, porque é um debate super gostoso falar sobre essas plantinhas. Tá bom, gente? Até mais e até a próxima.